Oi, tudo bem? Continuamos aqui o nosso programa. Nós vamos hoje falar para vocês sobre subtipos. O subtipo ele está relacionado com o instinto, que pode ser de autopreservação, social ou sexual. E desses instintos, um deles dentro da gente é dominante, é aquele que comanda o nosso comportamento. O outro é rejeitado, é aquele que a gente tem uma dificuldade enorme de lidar e de olhar. E o outro que é normal, que a gente usa e utiliza conforme a necessidade ou a situação de vida que a gente se encontra. Então, falando um pouquinho para vocês sobre o dominante. Quem é o dominante? O dominante no nosso instinto, que pode ser autopreservação, social ou sexual, é aquele onde a gente coloca uma energia em excesso. A gente faz sem pensar, é como se a energia reflete na nossa vida, é a forma como eu canalizo o meu comportamento. E isso quer dizer que eu dou uma carga muito grande para esse dominante. Não é porque ele é dominante que para mim está tranquilo. Eu também gasto muita energia porque ele é muito forte, ele vai em excesso. E tudo que é em excesso, lembra que a gente vocês já deve ter visto, tudo que é em excesso ele esconde uma falta. Então esse dominante, ele entra com toda essa energia, com toda essa força para esconder alguma falta que eu tenho. É para ser, é como se fosse uma compensação. O rejeitado é aquele aspecto que a gente não dá atenção. É aquele que eu não tenho muita habilidade para fazer, que eu não tenho muita afinidade. Eu evito, inclusive. Sabe aquele tipo de situação que você fala, ah, tá, depois eu vejo, ah, depois eu faço, ah, deixa para lá, nem é tão importante. Ou seja, se eu não tiver que lidar com aquilo, a vida tá linda, eu nem preciso mexer. Então, é essa sensação que a gente tem em relação ao rejeitado. Eu vivo muito bem sem isso. Abro mão facilmente. Qualquer tipo de assunto relacionado a qualquer desses instintos, que pode ser rejeitado, autopreservação, sexual ou social, eu lido dessa forma. E o normal é aquele que eu uso conforme é necessário. Então, eu posso ter uma habilidade em qualquer situação de vida e que eu vou utilizar ele de uma forma tranquila. Então, por exemplo, se minha autopreservação é o dominante, eu posso ter o meu rejeitado como sexual. E o meu social eu uso conforme a necessidade, eu não tenho esforço, ele vem naturalmente. Lembrando também, né, Gláucia, que mais importante do que o tipo é o seu subtipo, Sem dúvida. que realmente comanda. E uma coisa também muito interessante para ser falado também é a respeito de que às vezes são pessoas de personalidades diferentes, traços diferentes, mas tem muita semelhança por quê? Porque elas têm os instintos iguais. Já aconteceu de você chegar, ver uma pessoa e falar, nossa, tem um amor à primeira vista, ficar encantado com aquela pessoa? Conheço da vida inteira. Isso, é porque vocês têm o dominante e o rejeitado o mesmíssimo. E já aconteceu de você olhar para uma pessoa e falar, ai, não gostei, foi com a cara da fulana? É porque vocês têm os instintos completamente opostos. Ou seja, se o seu dominante é a autopreservação e o seu rejeitado é o sexual, com certeza daquela pessoa, o dominante vai ser o sexual e o rejeitado a autopreservação. Por isso que falta essa empatia. E não gostei da, né? Não fui com a cara da fulana. Mas é porque eles se chocam, ok? Então, falando um pouquinho da autopreservação, a atenção e energia da personalidade, elas se voltam para proteção, para segurança, para recursos básicos, ou seja, alimentação, sono, saúde, trabalho, conforto. Eu. Tá? Eu sou eu comigo e eu olho primeiro para mim. Sou eu e os outros. A atenção e a energia se voltam para o pertencimento de grupo, participação efetiva, aceitação social, associações, ou seja, eu tenho necessidade de pertencimento. Eu preciso pertencer a grupos, eu preciso ser aceita, ser amada. E vocês vão ver mais para frente como que alguns tipos fazem concessão deles próprios só para se ajustarem se esse for o dominante. E o sexual, ou que a gente também costuma chamar de um a um, porque sou eu e o outro. É quem eu privilegio. São os meus eleitos, os meus escolhidos. Né? Então, atenção e energia se voltam para vínculos com expressão, intimidade, sexual ou não, né? Uma união, uma comunhão.
Então, a atenção está voltada aos relacionamentos mais importantes para a nossa vida. Sou eu e o outro. O outro é mais importante. Quer dizer, agora, nós temos esses três instintos. O ideal e o nosso trabalho é que a gente equalize os três. Eu gosto muito da metáfora do copo. Imagine um copo cheio, um pela metade e o outro vazio. O que você tem que fazer para equalizar? Pegar o cheio e dividir com o vazio para os três ficarem no mesmo patamar. Porque você concorda que tudo que é gasto de energia, você sofre demais? Tanto para o dominante quanto para o rejeitado, não dá para ser assim. Para equalizar, uma das dicas que eu já vou dar agora é você observar quem tem aquele dominante e começar a pensar como é que ele reage. Por exemplo, autopreservação. No caso meu e do meu marido, dele, a autopreservação é dominante. Então, ele é muito cuidadoso com segurança, com saúde. Eu começo a me espelhar nele. Para quê? Para eu trazer o meu rejeitado, que é a autopreservação, para ficar no mesmo patamar. O ideal é não gastar energia. É ou não é, parça? É ou não é, Glaucinha? É isso mesmo, sempre buscando o equilíbrio de todas essas forças, né? Porque senão a gente vive num estresse e é onde a gente acaba se sentindo incomodado com aquelas situações que nos exigem uma atuação com aquele instinto que é mais rejeitado e eu exijo uma situação para que a gente não seja tão dominante naquela forma, para a gente não ser tão agressivo, não vir com tanta energia. Então, esse é um pouquinho dos instintos para a gente falar com você. No próximo vídeo, a gente começa a dizer como cada instinto atua em cada traço de personalidade. Lembrando sempre, né, Gi? Curte, comenta e compartilha. E olha, sabe aquela pessoa que você ama para valer? Mostra para ela esse vídeo. Mostre que ela vai ficar encantada, ok? Beijo no coração. Até! Até!